O doutor de hoje vai falar sobre os inimigos do relacionamento. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga clínica, especialista no assunto, aliás. Doutora Pamela Magalhães, não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre os inimigos do relacionamento. Você que está em casa tem alguma dúvida, quer fazer sua pergunta, aproveita e liga para cá durante o programa. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje a doutora Pamela Magalhães, que é psicóloga clínica, falar sobre esse assunto que é tão gostoso que é relacionamento, né? Obrigada. Exatamente. Bom estar aqui, você sabe o quanto eu gosto de você e como eu acho o máximo esse programa, né? Tão elucidativo para todo mundo que está nos assistindo. A gente também adora te receber aqui sempre. Começar a falar dos inimigos do relacionamento. Se relacionar não é fácil, a gente se relaciona o tempo todo. O tempo inteiro, inclusive com a gente mesmo. Isso. Né? Então, antes da gente pensar em se relacionar com alguém, eu te pergunto como que você está consigo mesmo, se você está de bem consigo mesmo, gostando das suas escolhas, aprovando os caminhos que você escolheu. É verdade que grande parte, ou talvez na totalidade, tudo que a gente faz no relacionamento, para que ele dê certo, ou quando a gente faz alguma coisa que leva ele para a sabotagem. Exatamente. É tudo como a gente enxerga, é a maneira como nós queremos fazer e levar esse relacionamento. Na verdade, assim, isso, o que você está falando, Denise, reflete como eu estou comigo. Por isso que a questão da autoestima é fundamental. Como está a minha autoestima? A autoestima é a forma que nos percebemos, são os carinhos que a gente faz para si mesmo. Então, de acordo com o quanto a gente está bem com a gente consegue se dar coisas boas ou coisas ruins. Se eu não estiver feliz comigo, se eu não sentir que eu sou uma pessoa bacana, se eu não gostar das minhas escolhas, se eu não estiver feliz com o meu corpo, com a minha mente, com o meu trabalho, com a minha família, as minhas escolhas refletirão isso. Então, por isso que a gente vê pessoas assim mais destrutivas, por exemplo. Se ela está mais destrutiva no relacionamento, é porque provavelmente ela está assim consigo mesma. Quanto melhor você está com você, é um ciclo, né? Quanto melhor eu me vejo, quanto melhor eu percebo, as minhas escolhas são melhores, os meus relacionamentos são mais produtivos, são mais construtivos, e aí isso não para, né? Isso acaba virando um ciclo gostoso, equilibrado, produtivo, bom. Agora, tem bastante coisa pra gente falar sobre os inimigos do relacionamento, porque todo mundo quer que um relacionamento amoroso, afetivo, ele dê certo. Exatamente. Né? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Nem todo mundo trabalha para isso, né? Exatamente. Eu falo que uma coisa é querer, né? Então você quer algo, mas eu te pergunto que espaço você está dando para isso. Então a gente tem muitas vezes, a gente fala, eu brinco que às vezes eu dou uma palestra, a gente está numa conversa, eu falo, quem quer ser feliz? Aí todo mundo fala, eu, né? Eu falo, levanta a mão, todo mundo levanta. Aí eu falo, e quem suporta a felicidade? Né? Você fala, mas por que suportar? Porque quando você faz movimentos para ser feliz, mudanças acontecem na sua vida, expansões acontecem, ampliações. E isso faz com que você visite outros lugares, outras emoções, outras formas de funcionar. E há um trabalho nisso, né? E quem está querendo trabalhar em função disso? Existe uma culpa quando se alcança a felicidade também? Dependendo de como você tem internalizado as suas possibilidades, o quanto você se sente autorizado em ser feliz, né? Será que você se sente merecedor daquilo? Porque muitas vezes o medo de viver aquela felicidade é tão grande que a gente se sabota. É engraçado que a sabotagem é um mecanismo de defesa. Porque quando eu me saboto, eu volto para um lugar conhecido que eu acredito que eu sou um merecedor. Então você fala, a pessoa, nossa, estava ali, que é aquela frase, né, coloca veneno no próprio leite, é o tiro no pé, que é justamente um movimento que faz com que você não entre na mudança, que você não evolua. Porque conforme você vai se movimentando, ao entrar num relacionamento, por exemplo, eu brinco que você entra num oceano, né? Você não sabe o que você vai encontrar, dá uma adrenalina, né? É uma delícia, que nem mergulho. Mas e o medo? E o medo, da onde eu estou pisando, o que é aquilo, o que me espera, porque a gente não controla ninguém. Aliás, um dos inimigos da relação é esse, é o controle, é querer controlar o outro, e a gente não controla, não.
Vamos começar pelo ciúme? A gente vai falar sobre vários inimigos do relacionamento. Vamos começar pelo ciúme? Vamos. As pessoas colocam o ciúme juntinho ali com o amor. Sim. Né? Então as pessoas acham, não, mas se ele não tem ciúme de mim é porque ele não me ama muito. Tem medida? Dá pra amar e não ter nenhum ciúme? Existe alguém que não sinta ciúme? Porque as pessoas têm ciúme de pessoas e de coisas também. Eu acho difícil. Primeiro vamos definir assim como você que está assistindo define ciúme, né? A gente tem ciúme, esse sentimento, de tudo aquilo que a gente gosta. Né? Tudo aquilo que a gente tem um carinho, que a gente gosta e que a gente tem uma sensação de que aquilo é nosso, ou aquilo faz parte do nosso mundo, ou aquilo é importante pra gente, a gente tem aquela sensação que a gente não quer perder. E isso acontece na relação. Você tem um relacionamento com uma pessoa que você gosta muito, né? Você tem lá seu noivo, que você gosta, que você tem carinho. Então, se você percebe que existe alguma situação de ameaça em perdê-lo, logo você sente ciúme, porque você não quer perder aquilo. Então, um pouco de ciúme é normal, né? Se a gente vê uma situação ameaçadora, no momento de mais vulnerabilidade da relação, né? Um momento mais difícil, de crise, você gosta dele, mas aí ele de repente está se relacionando com uma mulher no trabalho que é muito bonita, que é muito legal, um pouquinho de ciúme é muito bom. Quando isso aumenta, a gente tem que analisar a relação. Isso pode aumentar por vários motivos. Você pode não estar bem consigo mesmo, não se sentindo grande o suficiente, com um complexo de inferioridade, se sentindo muito pequeno naquela relação, aí qualquer coisa de fora ameaça a relação. Ou então, já existe uma fragilidade egóica, né? Você com você mesmo, e o teu parceiro incentiva isso, estimula isso, brinca com isso por vaidade. Porque é aquela sensação de prazer que o outro tem de sentir que você fica transtornada, né? Porque ele fala, nossa, como me ama, né? Olha como essa mulher me ama, ela mexe nas minhas coisas, papapá. Então, analisa a tua relação, porque o ciúme excessivo, ele vai abafando o relacionamento, ele vai sufocando a relação e justo aquele que você não quer perder e por isso você tem o ciúme, você acaba perdendo por esse excesso. A pessoa fica excessivamente vigilante, mexe no telefone, descobre a senha, mexe no e-mail, fica seguido lá no Facebook, no Instagram, por exemplo, vai no trabalho para ver se ele está lá mesmo, né? Fica ali cheirando as roupas, mexendo nos bolsos. Né? Além de ser muito ruim para o outro, Denise, para a pessoa é muito ruim. Por quê? Porque você fica ansioso com isso, você deprime, você fica angustiado por essa situação e o teu foco fica o tempo inteiro no parceiro e você vai esquecendo de si mesmo. Né? Você fica o tempo inteiro olhando para o outro e a sua vida ali vai ficando esquecida. Então, cuidado, ciumentos e ciumentas. Você falou de um controle, desse ciúme em excesso que leva a um controle muito grande de cada passo, né? Cada um tem o seu celular. Os celulares hoje, cada um tem a sua senha, né? E cada pessoa tem a sua vida, né? Então você não é capaz de acompanhar ali a vida da pessoa 100%, porque tem o trabalho, você não tá junto, né? Às vezes tem até um momento de lazer que a gente pode falar isso aqui quando aqui cabe momento como esse. Mas é um excesso olhar o celular, buscar as mensagens. Porque eu entendo que, às vezes, a gente enxerga uma coisa onde não tem. É porque, assim, quando a gente fala, a Denise está falando sobre insegurança, né? Se você está vivendo... Tudo interligado, né? Tudo interligado, exatamente. A insegurança faz com que você fique buscando, obviamente, o quê? Estar seguro. Então, o que a pessoa acredita? Bom, eu vou olhar o celular, eu vou olhar o e-mail, justamente para se certificar de que não há nada, né? Que eu posso ficar tranquilo. Por quê? Por que você faz isso? Você faz isso porque você está com muito medo de viver a possibilidade da frustração. O indivíduo ele faz isso porque ele tem medo de perder, ele tem medo de ver que, nossa, está falando com outra, por exemplo, uma mulher, tem medo de que ele fale com outra pessoa, que ele tem uma amante, ou que vai ver uma conversa. Então, toma cuidado, porque justamente essa sua busca, você acaba encontrando, porque mesmo que não seja, o teu medo é tão grande, a tua insegurança é tamanha, que aquilo acaba se transformando nesse fantasma que você vem criando. E é como eu falei, e vai esquecendo a sua própria vida. Eu sempre digo, né, tem opiniões aí, cada um pensa de uma forma, tem profissionais que pensam de uma forma. Eu acho que o celular, que senha, é de cada um. E-mail. É de cada um, porque é claro, né? Ah, mas então se você põe uma senha é porque você deve. A questão não é dever,
A questão é que é o seguinte, o seu parceiro, ele pode até não escrever para ninguém, ele pode até não fazer nada. Mas como que ele pode garantir, como você pode garantir que as pessoas ao redor com as quais ele se relaciona realmente não façam movimentos? Porque há aquele que olha, por exemplo, para a tua relação e fala, nossa, Denise, você tá noiva, que máximo, que legal, e respeita. Mas tem também aquele que quer destruir, pela índole, pelo simples prazer de destruir. Porque a gente tem que trabalhar com a realidade que tem muita gente bacana no mundo, muita gente madura, mas tem muita gente de má índole também, invejosa, competitiva. Então, eu acho que essa história de senha pode dar margem a muita discussão gratuita, em função de movimentos do outro. E a insegurança faz isso. Se você não confia no seu parceiro, você torna a relação vulnerável para qualquer pessoa que esteja de fora entrar, às vezes só de maldade, às vezes não quer nada com o teu parceiro. É só pelo prazer de estragar, é só pelo prazer de, bom, já que eu não estou bem, esse casal não vai ficar bem também. Então, ao blindar da relação, é o contrato que você faz você com o teu parceiro, né? Esquecendo um pouco esse movimento de fora. Né? Olhe menos para fora, olhe mais para dentro. Quanto mais afinado você estiver com o teu parceiro, quanto mais cúmplice vocês estiverem naquilo que vocês querem mesmo da relação, mais fortificada, mais fortalecida o relacionamento estará. Agora, a gente tem os perfis, tem pessoas que têm esse medo, que já são Sim. muito ciumentas, que têm esse controle, que desde o primeiro dia de namoro querem olhar o celular, e tem a pessoa que por algum motivo depois teve esse sentimento despertado no meio do caminho. Muito legal o que você está falando. Está falando isso no consultório com uma paciente minha. Às vezes você se relaciona com uma pessoa e você não é ciumento, né? Num primeiro momento você não é. Só que aí você começa a se relacionar com uma pessoa que é. Está o tempo inteiro te perguntando, ah, mas onde você foi? Quem estava lá? Ah, mas tinha homem lá? Ah, mas tinha mulher? Ah, mas o que? Mas você deu carona? Você não deu? Busca um relatório daquilo que você fez. E você vai se irritando, porque, né, no primeiro momento você não é ciumento. Você vai, mas para com isso, que coisa. Com o tempo, o que você começa a pensar? Bom, se ele faz isso comigo, provavelmente ele faça também. E aí, aos poucos, com esse pensamento, você começa também a fazer exatamente com o teu parceiro aquilo que você detesta que ele faça com você. E aí fica uma beleza, porque aí ficam dois ciumentos perdendo horas e horas no telefone, no WhatsApp, na mensagem, contando um relatório do outro e questionando e averiguando. Agora, vamos combinar, gente. Você está se relacionando porque você quer, ele está se relacionando, ainda mais no momento que a gente vive social. Hoje se relaciona quem quer. A sociedade hoje, ela autoriza completamente você não ter um casamento, né? Não é como no passado. Você não está namorando, por exemplo. Então, se você se relaciona, é porque você quer, porque o outro quer. Livre e espontânea vontade. Então, vamos entender que é um acordo. Então, em vez de ficarem os dois ciumentos ali buscando, né, o que o outro está fazendo e o que o outro deixa de fazer, tenta construir essa segurança. Né? A gente tem que confiar num primeiro momento. Aconteceu, o outro mostrou que não é de confiança, aí é outra história. Mas precisa dar um espaço para isso, para ficar gostoso a relação. Agora, logo no começo, esses sinais já aparecem, né? Já. Quem está no relacionamento é que às vezes não enxerga. Já aparecem. A gente não é obrigado a se relacionar com alguém que a gente sabe que vai ser desse jeito, pegar no pé. Exatamente. E é muito legal o que a Denise está falando. É no comecinho da relação, não é que você não possa mudar isso depois, mas é mais fácil no começo. Tudo no começo é mais fácil aprender violão quando você é novinho, aprender inglês quando você é novinho, né? Mas sempre é possível. Começou a relação, você está gostando, você que está assistindo, está saindo com uma pessoa, gosta dela, mas já viu que ela é ciumenta, faz umas perguntas. Então, desde o começo, já condicione essa relação para aquilo que você gostaria. Então, vai mostrando para o outro, vai contando para o outro o que te incomoda, o que você não aceita. Por quê, Denise? Porque a gente está falando de limite. Na relação, a gente precisa ir estabelecendo limites. O outro está te conhecendo. Assim como ele está conhecendo o jeito que você é, do que você gosta, ele também vai entendendo até onde ele pode ir com você. O outro só faz com a gente o que a gente permite. Então, você tem que ir posicionando, olha... Isso eu gosto, isso eu não gosto, essa postura é inadmissível para mim e você não vai perder ninguém. Tem que parar com essa história de achar que por limite perde alguém. Você não perde ninguém se você colocar limite. Muito pelo contrário, você ganha uma companhia gostosa, né? Proporcional àquilo que você realmente quer. É a sua escolha, né? Os parceiros
devem ser reflexos da nossa escolha. Com certeza. Você falou isso de impor limite, de tentar começar a fazer isso logo no início, né? Existe esse medo. Existe esse medo porque hoje os relacionamentos acontecem mais tarde. Então, as mulheres são, especialmente as mulheres, são muito encanadas com a questão da idade. Fez 30 anos e não casou ainda, fez 35, não casou ainda, fez 40, meu Deus, né? Exatamente. E hoje em dia a sociedade permite isso, você falou e permite isso. São mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente. E homens que não querem se comprometer. Então, por que a gente tem um número enorme de homens que não gostam de se comprometer? Não é que não gostam de se comprometer. Eu acho que como a gente está falando, é uma sociedade hoje que autoriza uma liberdade muito maior no relacionar-se. Então, as pessoas hoje, elas têm uma liberdade no ficar, no sair, sem necessariamente precisar namorar. Agora, eu não acho que isso é uma regra, não. Assim como tem muita gente vivendo essa liberdade, tem muita gente que quer sim se relacionar, que quer sim namorar. Eu falo que o ser humano, ele já vem com a propensão de não querer estar sozinho, né? A gente busca a companhia, é natural isso do ser humano. Então, depende muito de como você se posiciona nos relacionamentos que você está começando. Se você ficar com medo, ai não, mas eu vou fazer isso, eu vou pressioná-lo, ai, mas se eu falar isso, ele não vai sair mais comigo. Se você seguir essa linha de raciocínio, ficar com medo de colocar para o outro aquilo que você sente, não conversar, não dialogar, não ser transparente no teu desejo, aí sim que você vai perder. Porque aí a relação, ela fica superficial. Se a relação já começa superficial, aquilo te incomoda e você não pontua, continua superficial. Os relacionamentos, eles precisam de contratos. E os contratos começam desde o comecinho. Aliás, devem começar no comecinho. Perfeito. Já, você fala pra gente quando isso não aconteceu lá no comecinho, tá? Tá. Não aconteceu, aí você tem homens e mulheres descontentes, mas envolvidos já. A relação começa torta, né? Isso. E aí você quer consertar. E o que faz? Tá? E depois a gente parte aí para a questão do individualismo e o egoísmo. Hoje a gente sabe da importância, né, de ter a sua vida, a vida do outro e a vida juntos, né? Já você me fala em que medida é essa, tá? Falarei. Para ficar num equilíbrio bom. Quando começou errado, doutor, o relacionamento, geralmente eu vou falar das mulheres, né? Porque eu acho que as mulheres têm mais dificuldade de impor limite do que os homens. Aí você me corrija se eu estiver errada aí na sua experiência também, mas é isso que acontece? Deu errado, a mulher não impôs limite, de repente ela está aceitando coisas dentro do relacionamento que ela não suporta. Conta pra gente. Vamos lá. Se você não coloca limite desde o comecinho da relação, se o seu contrato já começa torto, você tem medo de se colocar ali, você acha que você vai perder a relação, você tem medo do atrito, tem muita gente que tem muito medo do atrito, sabe, Denise? Então, acaba não colocando, não, deixa assim, não, eu faço isso, eu passo por cima. E num relacionamento, na convivência, isso vai crescendo e os desgastes vão acontecendo. E aí você começa a colher os frutos desse comportamento permissivo. Então, o que acontece? A libido é prejudicada, porque obviamente quando você não consegue colocar limite e você começa a ser prejudicado ali no relacionamento, você pode até não falar, mas você internaliza esse sentimento. Então, por exemplo, você pode ficar com mais raiva, você pode ficar mais ansioso, você pode ficar mais depressivo, justamente porque você não conseguiu colocar aquilo e a relação está refletindo esse comportamento. Então, às vezes você vê um certo distanciamento na relação, então o parceiro vai ficando quieto e é muito doído, né? Esse silêncio que eu falo que é ensurdecedor, né? Um fica no canto, o outro fica no outro, então eles estão na mesma casa, passam horas ali, um está na televisão, o outro está no celular, no quarto, o outro dormiu, e aí passa o fim de semana dessa forma. Ninguém conversou. Sem aproveitamento nenhum. Por quê? Porque as insatisfações, elas vão acontecendo e elas vão acumulando, porque nada se faz em relação a elas. A gente tem que encarar as questões desde o comecinho, desde quando é um floquinho de neve, porque senão vira uma bola de neve. E aí uma bola de neve na relação não tem espaço para nada, não tem espaço para namorar, não tem espaço para cumplicidade, não tem espaço para conversar, não tem prazer ali de pensar num programa juntos, a relação vai se distanciando e aí dando espaço não só para traições, né? Porque aí a pessoa vai ficando tão sozinha
que ela vai ficando bastante carente, se sentindo, né, disponível na vida. Então, não só para separações, quanto para sentimentos muito difíceis, né, de solidão, solidão a dois, que é pior que solidão a dois, Denise. Carência também é um inimigo do relacionamento? A carência vai acontecer se você não tiver afinado. A carência na relação ela vai acontecer se você não estiver junto. Que é o que a gente está falando da solidão a dois. A partir do momento que a gente vai falar de outro tema que eu acho legal, que a Denise citou, que é o individualismo. Não vamos confundir, gente, individualismo com individualidade. A individualidade, ela é fundamental. A individualidade tem a ver com o indivíduo, com a identidade de cada um, o que somos, o que gostamos, né? Meu marido chama Carlos. O Carlos gosta de coisas e eu gosto de outras coisas, né? Então, ele gosta de futebol, eu gosto de bater papo com as amigas, né? Ele gosta de correr, eu gosto de correr também. Gosta de coisas juntos também. Então, tem coisas que gostamos juntos e tem coisas que gostamos de jeitos diferentes, porque isso diz respeito à individualidade de cada um. E quando a gente se relaciona com um outro, um legítimo outro, que é diferente que nós temos que respeitar e computar que o outro tem gostos diferentes dos nossos e tem uma cabeça diferente da nossa. Então, não pode impor para o outro, né, aquilo que você pensa, tem que ser assim. Respeitar a individualidade do outro. E o excesso de individualismo é aquele casal que funciona assim: eu vou fazer isso, tá? Então hoje é sexta-feira, eu vou sair com meus amigos, não me espera. Não tem conversa, não tem um bate-papo de como é pra você, como você tá hoje, você precisa de mim? Hoje você queria fazer alguma coisa? Você pensou em alguma coisa? Não, a pessoa já se resolve inteiro, volta a hora que quer, faz o que quer. Sempre com aquela máxima, né? É minha vida, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Sim, individualidade é importante, mas individualismo não. É um dos maiores inimigos do relacionamento. Porque aí você não conversa junto, você não chega nessa intersecção. Costumo dizer que existem num relacionamento, são 3 mundos. O seu, o do parceiro e o de vocês. E esse de vocês, que é a intersecção, ele tem que existir. Esses 3 precisam existir. Eles precisam caminhar juntos para que você tenha uma boa qualidade de relacionamento. E aí a gente entra numa questão que é dificílima, na minha opinião, porque as pessoas têm ficado mais tempo sozinhas, né? Então, os homens vivendo muitos anos sozinhos, com isso. As mulheres também se acostumam. Você não tem que dar satisfação para ninguém, né? Muitos moram sozinhos. E você sabe, Denise, eu acho que o fato de você ter vivido muito tempo sozinho, isso não é ruim. Eu acho que é uma possibilidade de você desenvolver o autoconhecimento, viu? Saber o que você gosta, o jeito, e ter uma autonomia na vida, saber cozinhar, saber se virar. É muito bom, a gente tem que estar bem conosco. Eu acho até bom a gente ter vivido sozinho um tempo, porque a gente sabe lidar conosco, a gente se suporta. Você que está assistindo, você se suporta? Né? Porque tem gente que não consegue ficar consigo mesmo. E ficar consigo mesmo não é ficar vendo só televisão. É saber ficar ali pensando, refletindo, ponderando. Então, eu não acho que o fato de ter vivido sozinho é um problema. Eu acho que é muito bom. Mas a partir do momento que você se propõe a entrar num relacionamento, você tem que também... Exatamente. Você tem que também entender que tem um outro entrando ali e aprender a ceder. Eu vou dar um recado para quem está em casa, mas enquanto eu caminho até lá, esse virar a chavinha, né? Então, acostumar que antes você era sozinho, aí você encontrou uma pessoa ali para dividir a vida Exato. E compartilhar, né? Eu falo multiplicar, né? Porque... Como lidar com exatamente. Isso, né? Aí, é um treino, né? É um exercício que se faz. Então, enquanto eu chego até lá, conta pra gente como é que é esse exercício. Então, de que num dia você saía para viajar sozinho. E eu sempre dou o exemplo de viajar, porque você falou de se suportar, né? Quando eu falo que eu viajei sozinha, já mais de uma vez, ainda para fora do país, as pessoas falam, mas sozinha, mas que triste. Eu falo, não, foi uma delícia. Né? Essa experiência foi muito boa. Conta pra gente. Bom, o que a Denise está falando é importantíssimo. A gente tem que desenvolver autonomia dentro de um relacionamento. Então, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa no relacionamento, conversa com o teu parceiro, divida até onde ele pode caminhar junto com você. Ou então, em que momento, de repente, você precisa fazer aquilo sozinho. De repente, é importante para você fazer uma viagem sozinho. Respeitar essas questões. A gente tem que entender que a relação precisa preservar o individual, mas também tem que saber caminhar junto, respeitando o espaço do outro.
Com certeza. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco, a doutora Pamela Magalhães, que é psicóloga clínica, continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre os inimigos do relacionamento. Dia dos Namorados está chegando, tem muita gente casada que quer saber como fazer no Dia dos Namorados. As mulheres às vezes reclamam que os homens, os maridos, então esquecem desse dia tão especial. Deixa eu olhar na cara dos meninos casados aqui, deixa eu ver se eles fazem alguma coisa especial. A doutora vai contar pra gente o que fazer então, tanto para casais de namorado quanto para os casais casados, para viverem esse momento que as mulheres tanto reclamam depois que se casaram, né? Já, em 3 minutinhos. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre os inimigos do relacionamento. Como todo mundo quer ter um relacionamento saudável, que evolua, que dê certo. É um tema que cabe bastante, especialmente porque está chegando o Dia dos Namorados. Todo mundo quer ter um namoro que dê certo. E aí você tem um noivado maravilhoso, evoluindo para um casamento incrível. É um momento bom. Aí você está casado, você tem que manter o teu relacionamento, que eu acho que aí é a parte mais difícil de um relacionamento, né? Doutora Pamela Magalhães é quem tira as nossas dúvidas, psicóloga clínica. Você não pode perder o foco de um relacionamento, que é o amor, né? Exatamente. Enquanto houver amor, enquanto houver vontade de estarem juntos, esses casais, eles farão aí o possível e o impossível para funcionar. Eu acho importante a gente falar de um tema chamado egoísmo na relação, que também está aí nesse elenco, né, desses elementos que prejudicam demais o relacionamento. O egoísmo na relação, a partir do momento que você pensa em se relacionar, o egoísmo ele tem que ser bastante repensado, ele nunca será bom no relacionamento, porque você precisa ceder na relação, a flexibilidade é fundamental, pessoas rígidas, excessivamente rígidas no relacionamento, tornam o relacionamento desgastante, cansativo, com muito sofrimento, porque de repente pensa-se de um jeito e o outro parceiro pensa de outro, ninguém cede ali. A gente tem que sentar, tem que pensar, tem que flexibilizar, exercitar muito a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Isso chama-se empatia. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu penso, né, poxa, ele está colocando isso, é importante para ele. Essa oportunidade de trabalho. Eu não gosto que ele faça esse trabalho. Ele trabalha, não, ele vai trabalhar à noite, ele vai trabalhar muito, não vai estar comigo. Será que você está pensando se isso vai ser bom para o relacionamento, se isso é importante para ele? Então, são exemplos de situações que às vezes o indivíduo ele fica muito em si mesmo e esquece de olhar para o outro, o que é importante para o outro também. Porque muitas vezes, se você sempre se colocar assim, o seu parceiro ele vai começar a abdicar daquilo que é importante para ele, sempre fazendo aquilo que você quer, que você impõe, né? O parceiro rígido faz esse movimento. E aí o que vai acontecer? Ele vai se despersonalizando. E aí justamente aquele parceiro que você escolheu, que você gostava, que fazia aquilo, que tinha uma personalidade, onde ele está? Acaba. E aí o relacionamento também apresenta muitos problemas e pode acabar. Tá. Egoísmo, então, não deve existir e é um trabalho que se pode fazer, né? Nunca. Individualidade é uma coisa, egoísmo é outra. Né? Tem gente que é muito egoísta na relação, então só pensa em si, só olha para si, só permite que o outro faça o que é interessante para si. Está o tempo inteiro olhando só para o próprio umbigo, não dá. Se você se propôs se relacionar com alguém, você precisa respeitar esse alguém, respeitar o espaço dele, olhar o que é importante para ele também. Tá. E família? Vamos falar da família, que a gente se relaciona, então casa com um homem, uma mulher, e aí você leva a família junto, né? Esses pacotes anexos, né? Tá tudo junto. Bom, gente, aproveitando e falando de egoísmo, e quando a gente fala de família, seu parceiro tem uma família, né? E vamos pensar então num parceiro ou uma parceira que é muito apegada à família e gosta de comer na família, e gosta de estar lá junto com a família, e gosta de ligar para o pai, e gosta de ligar para a mãe, e isso começa a te incomodar. Então, primeiro pondera se realmente esses movimentos estão afetando a sua relação.
Estão afetando? Então, você tem que chamar esse parceiro para conversar e perguntar para ele se ele está percebendo que esses movimentos que ele vem fazendo com a família, é todo sábado, é todo domingo, é toda hora, está te incomodando, está atrapalhando no espaço de vocês não estão conseguindo preservar a individualidade do casal, então vocês estão deixando muitas vezes de fazer programas, os dois, em função do excesso, né, desse entra e sai de estar com a família. Então, o que é importantíssimo? Primeiro, conversa e depois também pensa, você tem que levar em conta que se é muito importante para o teu parceiro, um pouco disso tem que ser preservado, senão você vai criar um atrito, porque aí você bate de frente, não quero mais que você saia com a sua mãe. Não quero mais domingo com a sua família. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você entra numa relação com uma pessoa que é muito chegada à família, você tem que lembrar disso. Isso sempre existiu. O outro, ele pode flexibilizar. Mas fazer mudanças radicais, eu acho muito difícil e eu acho muito invasivo isso do parceiro. É o não considerar o que é importante para o outro. A gente tem que considerar o que é importante para o outro e também o que é importante para si. Tá. Então dá para combinar? Dá para conversar como é que vai ser. Porque algumas coisas, sim, eu entendo que a gente só vai realmente perceber quando estiver sob o mesmo teto. Exatamente. A gente só conhece alguém ali, de fato, quando a gente está caminhando junto, quando está convivendo junto. Por isso que eu falo que o casamento é casa mais relacionamento, né? Que é o estar se relacionando na mesma casa, no mesmo espaço. Tem hora que teu parceiro vai fazer algumas coisas que você não vai gostar, mas a gente tem que também respeitar. Nem tudo que o teu parceiro fizer você vai amar, mas a gente tem que respeitar esse espaço, que é importante para ele também. Família é um tema que dá muita briga, né? Porque eu não gosto disso. Tem que a gente tem a história da sogra, né? Tem. Aí só fala, é até piada, né? A gente tem que lembrar também de outro tema dentro da família, que é o comportamento invasivo de alguns familiares. Às vezes é o cunhado que chega fim de semana e não sai da sua casa, né? Às vezes é a sogra que também chega, quando você chega na sua casa do trabalho, tudo mudou, todos os móveis estão diferentes ali. Meu Deus, mas que invasão, né? Então você tem que conversar com o teu parceiro com jeito, com tato, para que ele perceba como isso está te afetando, como isso não está fazendo bem para a relação, para que ele comece a colocar alguns limites. Os limites em relação a sogros, por exemplo, começa com o seu parceiro. Ele que vai te autorizar a se colocar naquela relação. Se o teu parceiro não coloca limite nenhum e você tenta colocar o limite, com certeza, se você que está assistindo e já viveu isso, você fica como vilão da relação. Então, conversa bastante antes, contato. E outra coisa, Denise, que é muito importante, quando você conversar com o seu parceiro, procure não impor, e sim propor. A gente propõe, a gente conversa, a gente coloca como a gente está se sentindo e não aponta o dedo e só acusa o outro. Porque se você discutir dessa maneira, o outro nunca vai ouvir você. Porque o comportamento nesse momento que você aponta o dedo, que você provoca, que você ataca, o que é? É a defesa. Então, a conversa não é nada proveitosa, é desgastante. Vou aproveitar, então, e falar desses atritos, das discussões, das brigas, lá no comecinho do relacionamento e no comecinho do programa também, que a gente falou sobre isso. Sim. Você disse aqui pra gente que tem muita gente que foge de briga porque acha que não vai impor limite, não pode impor os limites, porque senão vai perder aquele relacionamento, sim, né? Vai perder aquela pessoa, a pessoa fica fugindo de briga. Sim. Então, acaba aceitando. Chega num momento como esse, então, que você disse que precisa ser conversado, precisa ser falado, tem que propor e não impor. A pessoa não sabe como fazer, porque também não conhece como é que é uma discussão ali naquele casal. Você não sabe como é que funciona a discussão. Porque você precisa exercitar a conversa. É desde o comecinho. Existem pessoas, como a Denise está falando, que não se colocam, ficam no silêncio, né? E isso vai fazendo o quê? Embotando o sentimento de raiva. Tanto que, às vezes, na relação, um indivíduo que era sempre o quietinho, o bonzinho, o cordato, o que acontece? Chega um momento que ele explode. E aí a parceira ou o parceiro vira e fala assim, escuta, eu não te reconheço, quem é você? Nunca, né? De repente vira um leão ali. Uhum. A questão é que, independente da sua personalidade, todos nós nos magoamos, nos angustiamos a partir do momento em que somos excessivamente contrariados dentro de um relacionamento. Então, desde o começo, exercita o diálogo, o conversar. Olha, isso eu não achei legal, isso eu não gostei, isso me doeu. Quando você falar isso me machuca. Conta para o outro, sempre contando como você se sente. Porque se você faz isso desde o começo,
você vai exercitando a relação, a aprender a conversar e a saber lidar um com o outro, a forma de colocar, senão você atrofia esse funcionamento, como a Denise falou, e em momentos de crise, porque a relação está aí, hoje tem 2 meses, amanhã tem 2 anos, depois tem 15, 20, 30, né? Vai saber quanto tempo. E se você desde o começo não fizer isso, como vocês vão fazer com os obstáculos que virão à frente? Né? De repente com filhos, com problemas maiores que podem vir a surgir. Porque depois vem um problemão, a pessoa fala, mas você nunca me falou que você não gostava de determinado comportamento ou e de não tem algo. Como adivinhar, né, Denise? Não dá para adivinhar, né? Agora, vida financeira. Vida financeira. Então, falamos aqui desse novo perfil de casal, né? Que às vezes se constitui mais tarde, um casamento que vem mais tarde. E aí você tem uma pessoa que construiu uma vida profissional, que de repente está muito bem posicionada numa empresa ou não. Pode ser uma mulher muito bem posicionada para um homem que não sabe lidar com isso. Isso. A Denise está falando de 2 temas interessantíssimos. Sem querer, ela entrou em outro tema legal também. Então, vamos falar primeiro de um que ela abre, que é finanças na relação. Legal. Finanças na relação é um tema que muita gente fala, eu não gosto de falar de dinheiro. Então, senta, você vai falar de dinheiro de novo? Sim, tem que falar de dinheiro. Você começa uma relação, você trava ali um casamento, por exemplo. Como que você não vai falar de dinheiro? Parece pouco charmoso, mas é necessário. A gente precisa do dinheiro para ter estabilidade, né? Tem as contas aí da casa, tem condomínio, tem IPTU, tem luz, tem gás, tem funcionário se tiver. Então tem escola da criança, tem o balé da criança. Então tudo isso precisa ser conversado. Essas responsabilidades elas devem ser ponderadas ali. Vocês precisam chegar num denominador comum para que as finanças possam ser encaradas de uma forma ok, de uma forma tranquila. Por exemplo, vocês precisam ali administrar as finanças de uma forma que vocês possam sim arcar com as responsabilidades e com os comprometimentos, mas também que tenham uma parte das finanças reservadas para algo que não é supérfluo não, e que é super importante, que é essa parte do entretenimento a 2, do bem-estar, do casal ali, né? Aquele dinheirinho para vocês irem comer num lugar gostoso, né? Não precisa ser coisa grande, restaurante, mas uma lanchonete, um dinheirinho para um momento do ano vocês fazerem uma viagem. Não precisa ser coisa grande e barulhenta, mas precisa separar um dinheirinho para isso, sim. Isso é fundamental. Além de ter o dinheiro separado para isso, para o que diz respeito aos 2, o que diz respeito a você também. Porque você tem as suas necessidades pessoais que devem sim ser preservadas. Porque senão, o que acontece, Denise? Fica o tempo inteiro preservando a escola do filho, a água, o IPTU, o condomínio, todas essas necessidades que devem sim ser arcadas e vão esquecendo de si mesmo. E, consequentemente, daquilo que é importante para o casal. É aquela famosa frase, a gente não faz nada, não, a gente não janta junto há tanto tempo, é tanta conta para pagar, mas isso também tem que estar nesse rol, também tem que fazer parte. E se a gente pensar na contemporaneidade, nesse momento, né, da mulher inserida no mercado de trabalho, é muito normal que ambos tenham as suas contas e se isso for de acordo ali dentro do relacionamento, tudo muito certo, tudo muito bem. Vocês têm que encontrar a melhor forma a 2 e eu sempre acho interessante uma continha ali em conjunto, por que não? Que fique essa mesadinha do casal. Um mês está difícil, não precisa colocar muito, mas sempre colocar um pouquinho, porque isso ajuda demais na autoestima da relação. Pode ser bem pouquinho, né? Porque... Mas investir Claro, nisso. nem que seja um pouquinho, porque mostra isso que a Denise falou, um investimento na relação, é um dinheirinho ali para vocês irem comer um lanche, fazer uma viagem, quem sabe comprar um carro, um apartamento, construindo a 2, né? Se vocês puderem se unir nesse sentido, que é a proposta do casamento, por que não pensar isso financeiramente de um jeito bom e não com terror, com medo de falar disso? Tem que falar, né? Encontre espaço. O casal decide como é que vai fazer. Isso diz respeito a cada casal. Ou se vai continuar cada um com sua conta individual e vai abrir uma conta em conjunto? Depende da condição, né, Denise? Como que tá. De repente o acordo é assim, não, agora a gente vai ter um filho, eu quero que você não trabalhe nesse momento. Tem que entrar no acordo. São acordos e aí não podem haver cobranças com relação a isso também. Não é justo. Não é justo. Né? Combinado não sai caro.
combinou, tem a palavra, honre o combinado, porque senão os atritos eles ficam recorrentes, porque você não está respeitando os contratos. Contrato não precisa ser só assinado, falado também vale muito. Aliás, no passado era só a palavra, né? Antes da gente falar sobre a competição entre o casal, ainda falando sobre essa vida financeira, então a gente ouve muito falar assim, mas olha, eu comprei isso aqui, mas eu vou esconder do meu marido, ele não pode ver que eu comprei. Eu fui comprar um sapato, uma bolsa, né? E você tem uma mulher que trabalha, que ganha o seu dinheiro, que precisa esconder, não pode contar para o marido. Tem um nome isso. Qual o nome? Traição. É mesmo? Claro. A gente associa a traição só com sexualidade, né? Não. Não. Se você começa a fazer movimentos ali e você não conta para o seu parceiro, isso é uma traição. Por que não? Você está num relacionamento, tem gente, por exemplo, que faz um empréstimo e não conta para o parceiro. Aí estoura esse empréstimo e aí cria uma briga. Aí a pessoa vai para a amiga e fala, Denise, você não sabe. Fulano está brigado comigo, saiu de casa só porque eu fiz um empréstimo. Não é só. A gente tem que conversar. O empréstimo envolve os dois. Então, essas decisões, elas devem ser acordadas, conversadas. Mas o dinheiro é meu. Não é assim que se pensa. Quando você está numa relação, esses canais que você começa a abrir, essas escolhas que você faz, vou comprar um carro. Converse com o seu parceiro. Eu não estou falando que você não tem que comprar um carro, mas você tem que conversar, porque isso faz parte desse sistema. A proposta não é viver junto? Então vamos também compartilhar as decisões juntos. Se não dói muito, Denise. Eu também usei esse exemplo, por exemplo, da esposa comprar alguma coisa e ter que esconder do marido. E claro que eu estou pensando num casal que tem aquela condição de fazer essa compra, que a mulher não está usando um dinheiro que era para pagar, por exemplo, o convênio médico, e nem que já está um dinheiro que já estava destinado para outro fim e fazendo isso. Mas então, por que ela está escondendo? Por quê? Né? Por que ela está escondendo? Combinado, então, se você essa liberdade. Exato. Né? Então, se você está lá, está com vontade de comprar uma roupa, está com vontade de comprar alguma coisa, você tem esse dinheirinho, guardou para comprar aquela jaqueta que você queria muito e tal. Por que você está escondendo o marido? Conversa com ele. Mas ele me ataca. Ele fala que eu gasto muito. Então vamos pensar. Você está gastando muito? Começa daí. Se você está gastando muito, esquece ele, pensa. Porque se você estiver, você está jogando para ele uma responsabilidade que é sua. Porque às vezes o parceiro fala e você está mesmo gastando muito. Agora, se não, sem implicância dele, você espera esse momento passar, chama ele de canto, conta pra ele, fala, olha, eu tô me sentindo mal, toda vez que eu compro alguma coisa, você joga isso pra mim, as contas estão todas pagadinhas, era uma coisa importante, eu não sou consumista. Então, a conversa é importante sempre. Agora, não fica tão influenciada com o que o outro fala, não é o outro que determina o que você é, você tem que saber o que você é sempre. Perfeito. Agora, tem um cenário de competição no casal que pode acontecer. Pode acontecer. E eu vou te dar alguns cenários aqui para a gente conseguir imaginar. Pode ser um casal que exerce profissões diferentes, mas tem os casais que têm a mesma profissão. Que aí eu não sei se acontece com mais frequência quando tem a mesma profissão. Conta pra gente. Primeiro que assim, eu costumo dizer, né, tem um texto maravilhoso que agora eu não lembro, infelizmente, de quem é, mas é fantástico, que fala tênis ou frescobol e faz aí uma comparação, né? Você já leu? Do jogo, da relação ser um jogo de tênis ou ser um jogo de frescobol. Porque a gente está falando de dois temas. Cooperação, que seria um frescobol, e competição, que seria o tênis. O frescobol é interessante que o jogo é mais gostoso e ele flui melhor quando os dois se esforçam horrores para não deixar a bolinha cair, né? E o tênis, ele acaba sendo um jogo muito interessante quando você consegue, né? Dar aquele smash, dar aquela cortada, você dá aquela direita paralela e o outro não pega. Então, o tênis, você está buscando o tempo inteiro uma forma de tirar a bola do outro, certo? E no frescobol, você está buscando uma forma de deixar fácil a bola para o outro pegar. Relacionamento tem que ser que nem o quê? Que nem o frescobol. Você tem que sempre encontrar uma forma do outro conseguir pegar essa bola mais fácil. Então, quando a gente pensa em competição na relação, é quando você está muito mais em si
do que no outro e a gente precisa olhar o outro. Então, quando você está numa situação em que você tem uma baixa autoestima, um baixo amor próprio, uma insegurança, por exemplo, na sua profissão, você está infeliz com a sua profissão e o seu parceiro está em ascensão, acaba sendo muito difícil lidar com isso, encarar isso, perceber realmente, né? A Denise está ótima profissionalmente, eu estou num momento difícil da minha vida, estou desempregado, me mandaram embora, estou com dívidas. Então, é muito difícil o parceiro fazer isso. É uma evolução quanto maturidade, quando o parceiro consegue olhar e falar assim, que legal, minha parceira está bem agora, vou ajudar ela a ficar melhor ainda, porque quanto melhor ela tiver, mais isso reflete em mim. E aí, se o outro está melhor, ele também tem que ser humilde diante do parceiro e não ficar ali se vangloriando o tempo inteiro, mas apoiar o outro. Se um tá forte, o outro tá mais frágil, então apoia o que tá mais frágil, puxa o outro para cima, para que ele cresça junto com você. Relacionamento é ali, mãos dadas, vamos crescer junto. É sempre assim, uma hora é você que está bem, outra hora é o parceiro, perdeu o emprego, então ajuda ali, tá buscando alguma coisa. Se a gente ficar só em si mesmo, eu estou bem e dane-se o outro, o que vai acontecendo? A gente tem esse desequilíbrio no relacionamento que leva ao quê? Briga, discussão, afastamento. Você percebe que é mais fácil para a mulher suportar um homem em ascensão, o marido em ascensão, ganhando mais, do que o homem suportar isso? Eu acho que é sempre difícil, né? Quando existe uma imaturidade emocional, sempre vai ser difícil, mas eu acho que você tem razão sim. Por mais que a gente esteja nesse momento, tem uma questão cultural que ainda influencia, tem uma questão aí dessa história do machismo, né? Dessa questão da virilidade masculina, que o masculino tem que ser o forte ali, né? Que ele tem que estar ali, que ele tem que aparecer de alguma forma na estrutura da casa, como um suporte, como segurança. Acho muito doído para ambas as partes, mas eu acho que muito para o homem, quando ele se vê ali demitido, por exemplo, do trabalho, e a mulher tendo que fazer tudo por essa família, arcar com todas as responsabilidades, principalmente quando tem filhos da relação. Ainda é um desafio muito grande, é muito difícil, mas por isso que eu digo, quem está forte na relação, ajuda o outro. Não é ficar só no seu mundo e esquece, deixa o homem lá em casa. Não, conversa, né? Tenta estimular, porque muitas vezes deprime, né, Denise? O indivíduo fica depressivo, fica ansioso, desenvolve uma síndrome do pânico. Então, tá junto ali. Quanto mais cúmplice vocês estiverem, mais vocês suportam os sucessos e os fracassos de um e do outro. Perfeito. Vamos para o intervalo? Vamos. No próximo bloco você me conta se uma competição num casal só existe se o outro está alimentando. De repente um está mais propenso a competir, mas o outro não está disponível para essa competição. Então, se você pode parar essa competição, tá? Combinado. Em qualquer época aí do relacionamento. Doutora Pamela Magalhães está tirando as nossas dúvidas aqui hoje sobre relacionamento. Estamos falando sobre os inimigos do relacionamento. Não sai daí não. Em 3 minutinhos a gente está de volta. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Recebe a doutora Pamela Magalhães, que é psicóloga clínica. Hoje fala sobre os inimigos do relacionamento. Daí a gente acaba tendo um caminho de como ter um relacionamento saudável, né? Amém, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer e tem que ter e pode ter, depende de você. Nós falamos da competição que pode haver, então, dentro de um relacionamento e Sim. muito mais dentro de um casamento, né? Sim. Porque, querendo ou não, acho que a pessoa não consegue enxergar 100% como é que vai ser antes desse casamento. Eu costumo dizer muito assim, né? Você tá que tem, às vezes começa uma disputa de poder, né? Em quem tem razão, né? Eu sempre falo, você quer ter razão, você quer ser feliz, porque o relacionamento é para ser leve, então tem hora que você tem que ceder mesmo para poder ficar em paz ali, senão você fica o tempo inteiro disputando poder e tentando mostrar vantagem, quem tem mais isso, quem é melhor naquilo, e a sua relação ela fica estressante, fica cansativa. É tão engraçado, aí vai chegando o fim de semana, ao invés de você estar feliz, o coração começa a bater mais forte, né? Transpira, fica ansioso, justamente porque você vai encontrar, porque você vai estar mais tempo ali com o teu parceiro, com o seu marido, com o namorado. Então tem que tomar cuidado com a política que você está usando dentro do seu relacionamento, né? Senão no final você fica com um vilão ali do teu lado, né? E não com um parceiro gostoso, leve. Relação tem que ser leve. Se não for, não tem razão de ser. Tem que ser construtiva. Destrutiva nem pensar. É doença.
Quem cultiva relacionamento destrutivo está dentro de um relacionamento patológico, com dependência emocional, com desgaste. A pessoa está o tempo inteiro ferida, vivendo uma instabilidade relacional. Pensa bem por que você está escolhendo isso para a sua vida, por que você está se permitindo e dando isso aí para o seu dia a dia. Aí um dos dois... Os dois. Um dos dois, por exemplo, gosta mais de competir. Sim. Um dos dois quer competir. O outro não quer. Exato. Aí não tem competição. Aí não compete. Se um tentar competir com você e você não quiser, não tem competição. Tá, é que eu achei que você estava perguntando a respeito do amor doente, do amor patológico. Então, os dois estão ali participando, tá? Não adianta ficar culpando, contando para as amigas, ele é o problemático, ele é o doente. Sim, porque não. Se você aceitou, se você está nessa relação, você é conivente com isso, então você está tão comprometida nesse sentido quanto. Perfeito. Vida social. Quem é que não gosta de ter uma vida social? Quem que não gosta e tem que ter, né? E como é que faz dentro do casamento? A vida social é super importante desde que ela não viva, desde que o indivíduo não viva só na vida social. Tem gente que acontece que só fica no social o tempo inteiro com a turma. Todo fim de semana, turma. Turma. E aí o que acontece? Cadê a relação a dois? A sexualidade, ela fica atrapalhada, a cumplicidade fica esquecida. Por quê? Fica tudo na turma. Vira uma coisa só. Não é uma coisa só, é uma delícia. Eu tenho turma, adoro, a Denise também tem. Você tem que ter também, mas não estar só com a turma. É importante momentos com a turma, mas é importante também momentos a dois. Senão vocês vão esquecendo como é lidar a dois. Essa relação ela vai ficando esquecida e ela não evolui nesse sentido. Muito pelo contrário, ela infantiliza. Vai perdendo essa questão do encantamento, do mistério da relação. Relacionamento é gostoso para você estar ali fazendo sempre movimentos de investimento no relacionamento, um movimento que vai gostar, pensando num programinha interessante. É isso que faz com que o relacionamento e o tesão da relação esteja sempre vivo. E as redes sociais? A gente falou dos grupinhos, aí lembrei também das redes sociais. Tem gente que gosta mais das redes sociais do que outros, né? Tem gente que vive no Instagram, coloca foto de tudo, do prato da comida, qualquer pessoa que tem encontrado, a pessoa tira foto, registra. Tem parceiro que não gosta. Porque aí, a rede social, ela não pode virar uma extensão do indivíduo. Legal. Né? Legal falar porque isso. O que a Dê está falando, a pessoa, tudo ela posta, o que ela come, o que ela faz, onde ela está, o que ela está pensando. Então, a rede social, ela está vivendo assim, que nem no passado era chupeta, era mamadeira, aí vira a rede social. Vira uma extensão de você. A rede social não pode ser uma extensão, ela tem que ser uma facilitadora. É muito legal a gente compartilhar, então estou aqui, já coloquei na minha rede social, estou aqui no Consulta ao Doutor com a Denise, isso é bacana. Você coloca ali, né, uma coisa bacana, conversa com um amigo, resgata uma amizade do passado, paquera, é muito bacana. Agora, quando você lida com isso sem nenhuma preservação, aí você não pode reclamar, né? Que você colocou aquela foto de biquíni, alguém comentou, e aí o seu namorado, o seu marido, que é o chato, pensa bem. Ou então, seu marido vai lá, conversa com todo mundo, aí você pega aquilo, aí ele reclama, não, mas é a minha individualidade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque assim como há pessoas ali no Facebook que querem o seu bem, que estão felizes ao ver a sua foto da viagem, você jantando, fazendo brinde, tem gente ali que tem inveja também, tem gente ali que vai olhar, que vai criticar, que vai fazer algum movimento. E eu acho que fica também um alerta para que a gente consiga também curtir os momentos e não só depender de curtidas dos outros. Curta o momento, viva aquela experiência. Depois você tira uma foto, faz um registro, mas cuidado para não ficar o tempo inteiro dependendo da ferramenta das mídias sociais para conseguir se valer daquele momento, daquela experiência. Às vezes tem situações, Denise, que se você não estiver olhando ali, internalizando aquilo, você perde. Até pegar celular, colocar a câmera e tirar, você perdeu o encantamento, a riqueza que só o momento nos dá. É verdade. Né? Aí você fica com a foto e fica sem o... E tomar cuidado com essa história de exposição. Teu parceiro chegou e falou, mas você pôs aquele biquíni no Facebook, aquela foto, me incomodou. Senta, conversa, escuta. Por que aquilo está incomodando o teu parceiro? O que ele está pensando com aquilo?
dê um espaço para a queixa do outro. Mesmo que de repente você não concorde, você acha que não tem nada a ver, mas escuta. O outro precisa se sentir escutado. É muito doído, Denise, não se sentir ouvido num relacionamento. Sim. Você se sente sozinho, aquilo irrita, aquilo entristece. Então escuta, de repente é uma dor do outro. Aquilo que dói no outro não dói em você. Quando você bate o pé ali no canto da mesa, dói a beça em você. Olha, em mim não está doendo nada, né? Então, a gente tem que ser bastante empático, complacente com a dor do outro. Com certeza. Agora, é importante, eu vejo às vezes, eu sigo várias blogueiras que agora tem Instagram, né? E aí elas reclamam às vezes e falam, olha, esse fim de semana eu vou ficar offline, né? Então elas não vão postar nada, porque são 10, 15, 20 fotos por dia, às vezes, que elas colocam, né? Porque fui chamada a atenção, por exemplo, do meu marido. Então, ele vai nos levar para um hotel, vamos para o hotel, todo mundo, a família, e o combinado é ficar sem o celular. Ou não necessariamente sem o celular, mas sem fazer essa movimentação toda. É um pedido. Né? Isso é importante, eu acho. É um pedido. Se o seu parceiro fizer um pedido para você, escute. Né? Ah, mas agora vamos jantar? Desliga esse celular para a gente poder ter esse momento. Por que não, Denise? Por que não se alimentar daquela experiência? Tem momento que você precisa estar ali, só com o seu parceiro. Ele vai se sentir visto, priorizado. Você não quer ser priorizado? Não é importante você saber que seu parceiro está ali, olhando só para você? Está inteiro com você? Porque essa história de ficar com o celular aqui, mexendo, né, Denise? E o parceiro sentado na sua frente ou sentado do seu lado, como que o outro será? Já parou para pensar como o outro se sente quando você está também dividindo aquele momento com outras pessoas? Olha o que você está fazendo. Você está tentando trazer para perto quem está longe e afastando quem está perto. Acho isso muito bom. É bom a gente saber para não repetir, né? Para não fazer. Ficar atento, né, Denise? Cuidar disso. O parceiro que gosta da gente, então tá pedindo essa atenção importante, porque de repente pode ir embora se não houver essa atenção. Denise, também. A gente não tem que regar as plantinhas para que elas não morram, para que elas cresçam. A gente não conversa com a plantinha, não é assim que a gente faz. Relação é igualzinho. Relacionamento é que nem uma plantinha. Se você não regar, se você não cuidar, se você não olhar, ela morre. Tá joia. Vamos então dar um recado para quem está em casa? Eu volto para saber sobre vaidade. Ah, importante. Se vaidade é inimigo do relacionamento, qual é a medida, tá? O que a psicologia vai entender como vaidade? A gente vai saber já já. Vamos falar. Vou voltar a conversar com a doutora Pamela. Vaidade. Qual é a definição de vaidade aí, então, dentro do relacionamento? Como é que a gente vai falar sobre isso? É um dos vilões aí, um dos inimigos do relacionamento, doutora? Dá para falar de vaidade em vários segmentos dentro do relacionamento. Primeiro, é muito comum, depois que se casa ali, que se acomoda na relação, ou nem precisa casar, né? Quando você está namorando, se acomoda, já achei a tampa da minha panela, tô ali, tô tranquilo. Você vai esquecendo de si, deixando de se cuidar, né? Então, de repente, seu parceiro... Como será que teu parceiro se sente vendo que você se transformou? Tem pessoas, Denise, que se transformam depois que estabilizam a relação e esquecem de se cuidar ali, né? De cuidar da pele, de cuidar do cabelo, de cuidar do corpo. Isso não é superficialidade, isso é importante também. Isso tem a ver com a sua autoestima. É muito gostoso a gente chegar em casa, por exemplo, e ver que o parceiro se preocupou em passar um perfume para estar com você e não escutar aquilo. Ah, não vou me arrumar, vou de chinelo mesmo, vou de qualquer jeito, a gente vai ali só vamos nós dois, não preciso me preocupar. Quer dizer, que você só se preocupa se você estiver com outras pessoas em torno. A gente tem que fazer movimentos também pensando no parceiro. Sim. Muito gostoso, mesmo que você fique em casa, cuida da roupa que você vai colocar. Não é porque você está em casa que você tem que colocar aquela camiseta do deputado estadual e ficar com aquela camiseta ali, rasgada, ou então a mulher com a calcinha furada, né? Então é importante que, por quê? Porque quando você se arruma, né? Claro. Exato, porque quando você se arruma, não é só você, o outro também, ele se sente acarinhado com isso, porque ele fala, poxa, ela se preocupou em pôr uma roupinha pra mim, né? Ele se preocupou em estar mais bonito ali naquele momento comigo. Então, isso é muito importante. E o outro ponto que eu penso da vaidade é como as pessoas lidam em relação à autoafirmação. Então, o que acontece? Tá lá no trabalho,
o homem está lá no trabalho e tem as mulheres que trabalham com ele, e aí essas mulheres começam a fazer gracinha, mandam um bilhetinho e tal. O quanto ele alimenta isso? Muitas vezes. Que a gente não consegue controlar as outras pessoas. Exatamente, né? Mas muitas vezes, em função da vaidade, Denise, o outro permite que isso aconteça. Então não coloca limite e vai deixando, e fica de conversinha ali, e fica de conversinha colar, e faz uma gracinha ali, e abraça um elogio que recebeu ali do outro lado. E isso em função do quê? Em função de uma autoafirmação, em função de uma vaidade, porque é gostoso, porque alimenta o ego, e não pensa nas consequências que isso pode causar tanto para aquela pessoa que está fazendo essas investidinhas, porque de repente você sabe que não vai rolar nada, que não vai acontecer nada, mas o outro está ali, munido de fantasias, construindo um monte de expectativas sobre você. E o teu parceiro, a sua parceira que está ali, que não está sabendo o que está acontecendo, pode ali colher frutos bem amargos desse movimento em função da sua vaidade. Então, quem faz isso e cria disso um hábito, tome cuidado, porque isso pode se tornar algo grande que você não controla, porque você vai se alimentando, né? Tua vaidade vai sendo alimentada, você não dá o limite, e o outro vai ali, acreditando que tem alguma chance, né? Você vai dando espaço, o outro vai tomando espaço. Entendi. Então é muito como a outra pessoa vai lidar com esse investimento, porque a gente não controla as outras pessoas. Isso. Elas podem realmente achar que tem espaço para investir. Está havendo, né? Porque a partir do momento que você está sendo alimentado e você não coloca limite, deixa o outro ali, é só um elogio, vai machucando o parceiro. Entendi. Agora, não pode haver também um excesso. Você falou de se arrumar, de não usar uma camiseta toda furada, né? Aquelas que a gente ganha. De promoção, né? Exatamente. Mas não pode ter um excesso também. Tem mulher, a gente ouve falar de mulheres casadas que acordam mais cedo, então levantam da cama, passam um pouquinho de maquiagem e voltam para fingir que acordaram daquele jeito com um corretivo já nos olhos. Mas você sabe que isso que você está falando, Dê, é até engraçado, porque isso até acho que ainda é uma preocupação com o outro, é um carinho. Entendi. Mas eu fico pensando naquela mulher, por exemplo, que deixa de fazer muitas coisas em função da vaidade. Não, mas tá num lugar maravilhoso. Eu não vou porque eu vou molhar meu cabelo. Entendi. Eu não quero fazer essa trilha com você porque, não, eu não sei, porque a roupa. Não vou nesse lugar com você, não vou comer nesse lugar com você porque eu não tô bem vestida. Isso. Então, toma cuidado, porque às vezes o excesso da vaidade, que pode estar bem atrelado à tua insegurança, né? Você vê que interessante, você tá com medo ali de ficar com o cabelo feio e ele não te amar mais tanto assim, ou não te admirar tanto assim, e você deixa de viver uma aventura com ele. E é justamente quando você deixa de viver que ele pode ficar desgostoso. E se você estivesse ali, ficasse descabelado um pouco, com o cabelo não tão bonito quanto você gostaria, ele vai se sentir visto, vai se sentir validado, vai achar você parceiraça, que você está junto ali com ele na empreitada. É muito gostoso quando a gente faz essas... Quando a gente quebra um pouco o script, né, Denise? Eu não fazia isso, mas hoje eu vou fazer. Isso é gostoso, isso surpreende o outro, né? Eu acho que alimenta muito a admiração. Aliás, falando de admiração, a gente não falou, a falta de admiração é um inimigo implacável na relação. Tem que admirar, né? Porque muitas vezes a gente faz o quê? Tem gente que tem tanto medo de admirar e fala, o outro vai ficar tão cheio de si que vai se distanciando de mim. E aí você passa a não admirar, porque você fala, não vou encher tanta bola da Denise. Não elogia. Senão ela vai flutuar. Faça elogio. Elogio é sempre bom para todos, principalmente para quem está do seu lado. E tem que admirar nas mais diversas formas, claro, né? Então, uma mulher, como mulher, como profissional, como mãe. Isso. Não só que linda, né? Exatamente. Poxa, que linda, que legal esse trabalho que você fez, que gostoso a comida que você preparou. Isso. Porque é tão interessante que o elogio, ele vira uma corrente. Você elogia, o outro te elogia, a relação fica mais leve. Todo mundo quer ser olhado, validado, admirado. E seu parceiro, muito mais. Você sabe que a gente ganhou uns minutinhos a mais hoje, dá tempo da gente falar sobre algo que eu achei muito interessante, que é o Dia dos Namorados. As mulheres reclamam demais depois que casam, que os maridos não as presenteiem mais, e não planejam uma coisa especial. E a desculpa mas nós somos casados, nós não somos mais namorados. Conta pra gente, como é que deve acontecer essa movimentação? Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender, então, tanto aos namorados quanto namoradas, porque eu digo isso, mesmo quem está casado, continua sendo namorado e namorada.
Tem que parar com essa história de achar que investimento na relação a gente só faz quando não conquistou por completo, tá? Porque tem gente que acha que só porque tá namorando ou porque casou, passou o nome para. Né? Então acha que bom, tá ali comigo, agora não preciso fazer muita coisa porque tá ali, tá garantido. Não está. Investimento é necessário, tá chegando o dia dos namorados, tenha sensibilidade, faça algum movimento. Por quê? Porque isso alimenta a relação, ajuda na autoestima do casal, na libido do relacionamento, reacende a chama, sempre há tempo. Outra coisa importante, tem gente também, viu, Denise, que adora ficar apontando e falando, ele não faz, ela não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. Então faça você alguns movimentos. Faça, ensine o outro, porque vira um ciclo, né? Ah, ele não faz, eu não faço, ninguém faz pra ninguém. Então começa a fazer alguns movimentos, ou talvez está me escutando e falando assim, ah, mas eu tô cansada de fazer, eu faço todo dia, ele não faz nada. Então, se você faz todo dia e ele não faz nada, você chame para conversar, coloca para ele o quanto isso é importante e ele precisa entender, ele ou ela, precisa entender de alguma forma que o fato de não fazer prejudica a relação. Quando a gente sente que está de fato prejudicando, tem que pegar nele. Então, preste atenção na sua relação, como que ele pode entender que isso está prejudicando e está machucando? Porque também, Denise, se ele não faz, ela faz por ela e por ele, e não demonstra, e continua tudo funcionando, como que o outro percebe? A gente precisa mostrar. Tem hora também que a gente tem que parar de fazer algumas coisas, contar para o outro, olha, eu estou parando de fazer isso porque isso está me magoando muito, que você não faz movimento. Deixa na prática também para o outro perceber. E sempre diálogo, não adianta também parar e ficar quieto. Coloque, converse. Chegando o dia dos namorados, pensa no que é importante para ele, ou então senta para fazer alguma coisa, senta para conversar, para fazer alguma coisa junto. Faça alguma coisa que faça bem para você e para o outro também. Com certeza. Agora, a gente sabe que no Dia dos Namorados existe uma preocupação financeira também. As pessoas falam, nós não vamos fazer nada porque a situação está difícil. E realmente, às vezes, a situação financeira é muito difícil, mas com muito pouco a gente consegue. Com nada, sem dinheiro nenhum a gente consegue fazer. Precisa estar junto. E junto, se a situação é essa, estamos sem dinheiro agora, um momento difícil, né? A gente sabe a crise que o Brasil está passando. Então, senta com o teu parceiro, conta para ele que você quer fazer alguma coisa, que você quer construir com ele junto uma possibilidade. Olha, manda um e-mail, conversa, manda um WhatsApp, fala pra ele, senta ali do lado, no sofá, na cama e fala, olha, eu quero conversar com você, eu quero fazer alguma coisa gostosa. Nem que seja aí dar uma volta no parque, fazer um piquenique, mas alguma coisa você tem que fazer. Use a criatividade, você consegue fazer. Se houver vontade de ambas as partes, vocês conseguem. Isso é o mais importante. A cumplicidade, ela tem que ser exercitada. Quanto mais unido vocês estiverem, aliás, é muito legal, quanto mais atividades vocês fizerem juntos, cozinhar juntos. Eu, por exemplo, com meu marido, que a gente tem uma vida super corrida, a gente descobriu correr juntos. Então a gente passou a correr, a Denise sabe, a gente passou a correr junto e é uma coisa gostosa, que alimenta a autoestima do casal, então a gente vai junto, vence ali as nossas metas, né, que a gente constrói. Sempre tem algum que deve estar mais cansado que o outro, e você motiva. E o outro espera, a conquista daquilo que a gente alcançou. Quanto mais vocês criarem ideias de fazerem juntos, mais a relação fica afinada, vocês ficam mais cúmplices, é muito gostoso. Agora, alguém está assistindo a gente, pensa assim, mas é fácil falar quando você consegue se comunicar com o teu parceiro. Então, quando a comunicação está perfeita, o diálogo é ótimo, sim, nossa, a gente consegue resolver todos os problemas. Aí, estou conversando então com uma esposa, um marido, que fala assim, eu não consigo encontrar o momento de falar. Hoje, a gente até falou da outra vez que você esteve aqui, hoje a gente tem e-mail, mensagem, dá para mandar por diversas maneiras, né? Diversas formas. Dá para mandar um e-mail? Ainda dá tempo de se programar para fazer um dia especial dos namorados, né? Se tá muito difícil de falar, primeiro que assim, tentou de todas as formas possíveis, não deu, não consegue se comunicar, infelizmente você tem que repensar na sua relação. Porque comunicação é fundamental, é base, é a base de tudo. Se você não comunica, se eu não conto aqui para Denise o que eu sinto, se eu não me expresso, como que o outro vai adivinhar, como que o outro vai saber como se portar com você? Esse é um ponto. Agora, eu acho que vale muito a pena, às vezes, você tentar fazer uma carta, o outro não está conseguindo falar,
está muito defendido, está se posicionando na relação de uma forma muito defendida, escreve uma carta, né? Na minha época era carta, agora você pode escrever um e-mail para o outro ali, manda uma mensagem, tenta acessar de alguma forma, tenta contar. E você, por exemplo, que está assistindo, pensa se você não está com o seu mecanismo de defesa extremamente ativado, blindado ali, porque às vezes a gente monta, né, alguns paradigmas ali, ele é assim, ele é assado, e você não está enxergando as tentativas que o outro está fazendo. Aliás, fica um alerta, às vezes o outro está tentando te contar uma coisa do jeito dele, é tudo o que você quer ouvir, mas você está fixada para ouvir do jeito que você quer. E você acaba não absorvendo aquela informação, aquele sentimento que o outro está tentando te contar. Porque às vezes o outro vai falar um eu te amo à maneira dele, que não é a sua. E você está só presa ali na sua forma, que você quer receber, que você quer que seja desse jeito. E aí você desperdiça a oportunidade de ser nutrida afetivamente de outras formas. Por isso, amplie. Entenda que o outro não é e não pensa igual a você. Para terminar, a gente tem 2 minutinhos para encerrar. Um telespectador mandou uma mensagem aqui, você falou, deu um exemplo, por exemplo, de um empréstimo, e isso rendeu uma pergunta que eu achei fantástica. É bom, porque às vezes a situação já está instalada, o problema já está lá, e a pessoa quer saber como resolver. Claro. Meu pai faz sempre empréstimos sem comunicar a minha mãe, ele disse. Então é um filho que deve estar mais tempo em casa, assim como a gente vive mais em casa. Vou fazer 30 anos, ainda moro na casa dos meus pais. E ele disse que ela nunca sabe como lidar com essa situação. Já tem falado muito com ele, tem tido muito transtorno no dia a dia, porque ele não compartilha a área das finanças. O que é isso quando já é um casal, já está estabelecido, essa situação parece irreversível? Primeiro a gente tem que entender como o seu pai está se sentindo dentro da dinâmica da família. Aqui a gente não tem com clareza qual é a situação, mas eu estou imaginando que seja um homem que se sinta muito responsável pela família. Talvez ele esteja tentando ali buscar esses empréstimos para conseguir arcar com as responsabilidades do relacionamento, da estrutura familiar. Talvez ele seja extremamente sobrecarregado, não esteja sabendo por onde ajudar, por onde fazer. Eu proponho que eles conversem e eu não posso deixar de dizer que eu estou muito preocupada com você, que está preocupado com algo que cabe ao pai e à mãe. E você está entrando ali, está super responsável por essa situação, de repente ali, pagando um pato que não é seu, né? Sofrendo ali por um comportamento que vem ali de cima, né? Dessa estrutura do casal. Então, primeiro, eu me preocupo com você e você tem que se preocupar consigo mesmo também. Então, olhar para si, tente aprender, tente absorver as coisas boas dos seus pais, os comportamentos que eles fazem e que são virtuosos, que são bons, porque os pais não são perfeitos. Então, aquilo que não é legal, você assimila, tá? Para você não repetir mais tarde. Agora, se você está muito preocupado, você pode chegar para essa mãe e só falar: mãe, conversa mais com o papai, pai, conversa mais com a mamãe, mas o que está dentro da sua alçada, tá? Mais do que isso, não. Porque senão você se lesa, você vai ficar angustiado, você vai ficar ansioso e até depressivo, porque está fora do seu poder. Nosso tempo acabou, que pena. Deixa eu deixar os contatos aqui da doutora. O site www.pamelamagalhães.com.br, pamelamagalhães.com.br, e no Facebook é uma fanpage, é uma página de curtir. Então você escreve Pamela Magalhães, psicóloga, e você encontra a página da doutora Pamela. É uma página de curtir, dá um joinha lá, que você vai acompanhar tudo que ela publicar e você fica despreocupado. Porque quando a gente curte uma página, significa que a gente tem interesse naquele conteúdo. Então corre lá. Adorei te receber, sempre uma delícia. Adorei. Denise, obrigada. O espaço é maravilhoso. Acho que a gente falou um monte de coisa importante. Exercite, né? Que todos nós, eu, você, quem está assistindo, possa exercitar tudo que a gente está conversando. Tome cuidado com os inimigos da relação, porque esses inimigos começam dentro de você. Então não os alimente, fique amigo do teu relacionamento. Faça movimentos construtivos para você ter uma relação bem gostosa, equilibrada. Obrigada. E feliz Dia dos Namorados que está chegando. Adorei te receber. Obrigada. Obrigada, bom fim de tarde. Bom fim de tarde para você também que nos assistiu até agora. E a cada pergunta, a cada comentário, compartilhe um pouquinho da sua vida. Tenha um excelente final de semana já praticando os ensinamentos e colocando tudo em prática aqui, as informações passadas. Fiquem com Deus, a gente se vê na segunda-feira. Tchau!